Olá pessoal, sou a professora Marta Cassar, estamos no módulo Legislação e hoje o nosso estudo é relacionado à deliberação do Conselho Municipal de Educação número 1 de 2013, tá? O que ela faz? Ela vai fixar normas para a operacionalização da regularização da vida escolar de alunos das escolas da rede municipal. Então, exclusivo para as escolas da rede municipal, vai então fixar normas para regularizar a vida escolar. O que é vida escolar? Todo o regramento ali de registros do aluno, histórico escolar, matrícula em série, ano, etc. Então, vamos verificar para que existe essa deliberação. Em primeiro lugar, vocês sabem que aqui o Conselho primeiro justifica porque é que ele está decidindo, deliberando, porque ele está apoiado na legislação sorocabana, que o torna um Conselho Municipal de Educação legítimo com suas funções. Então, são essas leis municipais que permitem com que ele faça todas essas deliberações para a Secretaria Municipal de Educação, tá? Daí ele também se apoia, como eixo, na Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que vai falar no artigo 3º da valorização da experiência escolar e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Aí ele vai também se fortalecer aqui para poder dar essa deliberação no parecer do Conselho Nacional de Educação número 7, 2010, da Câmara de Educação Básica e na resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 4, 2010, que vai definir as diretrizes curriculares gerais para a educação básica, que nós temos um vídeo sobre esse assunto, porque essa também é uma indicação para o concurso, tá? Também vai se fixar, vai se nortear pela deliberação do Conselho Municipal de Educação, que é esse próprio conselho que já deliberou a respeito disso, número 2 de 1999 e a indicação 3 de 99 também, que vai falar da classificação e reclassificação, que nós também já temos uma videoaula sobre esse tema e você ou não assistiu ou vai assistir ainda, ok? E também fala na própria necessidade de se estabelecer procedimentos comuns para o registro correto da regularização da vida escolar do aluno, para que uma escola não faça de uma forma e outra de outra forma, ou seja, tirando aquele alinhamento que tem que ter numa rede municipal, ok? Então, ele delibera, decide o quê? Artigo 1º, fica assegurada a regularização da vida escolar dos alunos do ensino fundamental e médio da rede municipal. Que tipo de alunos? Aqueles que apresentam lacunas no histórico escolar ou aqueles que foram matriculados indevidamente, tendo por base os artigos 3º, 22, 23 e 24 da LDB. Bom, o histórico escolar é aquele documento que a gente traz quando foi transferido de uma escola para outra, ou vem de um estado diferente, ou vem de um município mesmo diferente, ou mesmo de uma escola para outra no mesmo município. Então, aquela escola vai emitir, ela tem um prazo de 30 dias para emitir esse documento a partir do pedido do pai. E ela entrega para esse pai, essa mãe, esse responsável, um documento dizendo que a criança, o adolescente, o pré-adolescente tem direito de matrícula naquele ano ou série. O que ocorre é que muitas vezes essa escola emite esse documento e, por um engano, acaba pondo ano diferente, E quando chega o histórico escolar, as pessoas percebem que houve um engano. Aí sim, para esses casos, entre outros, que essa deliberação está sendo, então, apresentada para que a rede municipal se alinhe. É muito importante, se você vai trabalhar como suporte pedagógico, que você conheça, ok? Bom, o artigo 2º, vai dizer que o procedimento da regularização da vida escolar dos alunos do ensino fundamental e médio é de responsabilidade da direção de escola, sob orientação dessa deliberação. Então, acabou de dizer que regulariza no artigo 1, naquelas situações que eu já expliquei. O artigo 2º vai dizer que é de responsabilidade do diretor da escola, toda essa organização que eu vou explicar daqui para frente. O artigo 3º vai dizer que o procedimento de regularização da vida escolar dos alunos deve ser adotado somente quando as irregularidades constatadas na documentação pertinente não possam ser supridas por outro meio ou por outros meios, previstos legalmente em tempo hábil, garantindo assim que o aluno não sofra prejuízos no seu percurso escolar. Então,
deliberação é assim: se não há outro meio legal, recorra a ela, ok? Bom, vamos ver aqui o que mais eles indicam. Decidem, deliberam. O artigo 4º vai dizer que a regularização da vida escolar, respeitado o disposto do artigo anterior, ou seja, se nenhuma das outras legislações puder resolver, ocorrerá nas seguintes situações. O inciso 1º, veja bem lá: alunos matriculados indevidamente em determinado ano ou série. Ou seja, era para ele ser matriculado no 2º ano, provavelmente, e ele foi matriculado no 3º, um exemplo, né? Então, inciso 1º mostra esse caso. O inciso 2º vai dizer que alunos que apresentem componente curricular obrigatório não cursado no percurso escolar. Vamos voltar lá para aquele histórico escolar que nós temos aqui, olha. Os componentes curriculares obrigatórios, hoje da Base Nacional Comum, antes também da LDB e da própria base que também já existia, é aqui, olha. É a língua portuguesa, artes, educação física, matemática, ciência. Provavelmente esse aluno veio no histórico escolar faltando um componente curricular obrigatório. É isso que a nossa deliberação está se referindo. Vamos dizer, ele veio sem o componente curricular geografia. E aí sim é um problema, né? Provavelmente ele veio de outro estado. Acontece muito, como diretor eu vi muito acontecer isso. E o inciso 3º vai dizer que para alunos retidos no último ano ou série do curso que tenham recebido essa certificação de conclusão. Então, houve um erro, ele foi retido pelo Conselho de Série, Classe e Tema e acabou recebendo a conclusão do curso. Aí ele vai se matricular. E aí ele se matricula e, durante o percurso, se percebe que ele não havia concluído aquele ensino fundamental, no caso, no 9º ano, tá? O artigo 5º vai nos mostrar claramente como é que se procede a partir do inciso 1º do artigo anterior, do inciso 2º e do inciso 3º. Vamos ver. Para as situações previstas no artigo anterior, deverão ser adotados os seguintes procedimentos. Inciso 1º, aluno matriculado indevidamente por ano e série. Então, quando ele foi matriculado, chegou lá, a mãe veio do Paraná, uma cidadezinha lá do Paraná, veio com um atestado que o filho tinha direito a uma matrícula no 4º ano, e matriculam a criança, o diretor da escola e a secretária matriculam no 4º ano. Quando chega o histórico escolar, porque a escola não tem 30 dias para emitir, percebem que houve uma falha, um engano. Então, como é que vai lidar? Ele foi matriculado indevidamente. Vamos ver. A linha A, aluno matriculado em ano e série não correspondente ao que deveria cursar, deve ser mantido no mesmo ano ou série, desde que não represente retrocesso no seu percurso escolar. Então, não se tira ele de lá, desde que não represente que ele vai retroagir, né? E a linha B vai nos dizer que aluno matriculado em ano e série anterior ao que deveria cursar, esse deve ser realizado um processo de reclassificação sem prejuízo da avaliação da aprendizagem, ou seja, era para ele ser matriculado no 3º, ele foi no 2º. Então, vamos reclassificá-lo rapidamente para que ele vá para o ano ou série a que tem direito. O inciso 2º vai dizer que daquele aluno que deixou de cursar um componente curricular durante o seu percurso escolar. O que acontece? Deve prosseguir seus estudos, cabendo à escola oferecer condições para suprir as suas necessidades por meio de recuperação contínua, paralela ou de outros mecanismos que a escola adotar de acordo com a sua proposta pedagógica. Então, não é por isso que esse aluno não vai ter continuidade dos estudos. Então, se ele deixou de cursar um componente curricular obrigatório, como eu tinha dado o exemplo, né, da geografia, eu vou mantê-lo. Então, aí a escola vai dar recuperações para esse menino, para essa menina, recuperação contínua, até que ele através de atas vão ser registradas e ele vai ter, então, essa observação no histórico escolar, porque há um espaço no histórico escolar que a gente registra a observação. Deixa eu ver se esse aqui aparece aqui. Observações. Deixa eu ver para mostrar para vocês. Normalmente sempre tem um espaço para observações. Olha lá, tá vendo? Observações. Daqui a gente anota, nesses casos, no histórico escolar desse concluinte, no futuro próximo, nós vamos colocar que houve, então, esta alteração na vida dele, que ele cumpriu, então, em forma de recuperação, aquele componente curricular
que não havia sido cumprido anteriormente, ok? Bom, o inciso terceiro vai dizer que o aluno retido no último ano ou série que tenha recebido certificação de conclusão, aquele caso que ele não concluiu o ensino fundamental, e aí teve o certificado de conclusão. Vamos ver o que acontece. A linha A está dizendo que se decorridos mais que 3 anos da conclusão do curso, o aluno terá direito à certificação por prevalecer a prescrição aquisitiva. Essa prescrição é um termo jurídico, né, que é muito usado aqui também para essa deliberação, que vai dizer aqui, ó, prescreveu o tempo, então agora ele tem direito a essa certificação, ok? B, a linha B. Se transcorridos menos que 3 anos da conclusão do curso, o aluno terá direito à certificação desde que atendidas as seguintes condições. Vamos ver como é que ele vai resolver isso. Ele vai ter que voltar para trás? Vamos ver aqui. 1. Comprove-se por meio de procedimento administrativo legal devidamente apurado, não ter havido má-fé, porque pode ter, eu uso uma expressão, marotice. Pode ter havido uma marotice, uma falsificação de documento, e aí sim, se houve má-fé, existe um outro procedimento. Mas se não houve, isso tudo vai ser apurado, né? Item 2 aqui diz que comprove ter havido recuperação implícita de aprendizagem adquirida com base nos conhecimentos elementares necessários à conclusão do ensino fundamental ou mesmo ensino médio, por meio de parecer conclusivo do conselho de série e classe. Então, é claro que aqui está embutido que a escola terá que ter oferecido a ele essa recuperação, e que estaria toda registrada em ata, porque o conselho de série e classe se reuniu e assim o fez. Então, tem esses registros na escola para fundamentar, para deixar claro que esse menino, essa menina, ou concluinte do ensino médio ou do fundamental, realmente tem direito a dar prosseguimento nos seus estudos. O processo de regularização da vida escolar do aluno deve ser registrado contendo a seguinte documentação. Então, o que é que vai ter na escola de documento para garantir que ele realmente ficou naquela série ou ano? Bom, em primeiro lugar, há que se informar a supervisão de ensino. Então, um ofício encaminhado à supervisão de ensino com o relatório do diretor da escola, contendo um breve histórico da situação e os procedimentos que foram tomados para a regularização da vida escolar do aluno. Então, quem vai fazer esse ofício? É o diretor da escola, tá? Pode ser o secretário, mas quem vai assinar é o diretor da escola. Vai encaminhar para quem? A supervisão e juntamente um relatório. E esse relatório tem um breve histórico daquilo tudo que aconteceu com o menino, a historinha. A gente fala relatório circunstanciado, direitinho contando como é que aconteceu a história com aquele menino, com aquela menina. O inciso segundo vai dizer que anexar documentos relativos à regularização da vida escolar, incluindo os documentos escolares e, se houver, documentos pessoais, tá? Então, vai ter que ir junto para o supervisor. O inciso terceiro vai dizer termo de anuência do supervisor de ensino ao processo de regularização da vida escolar do aluno. Então, nesse instante, o supervisor vai incluir um termo de anuência. E o inciso quarto vai dizer que deve ser publicada aqui no Jornal do Município de Sorocaba uma portaria de regularização da vida escolar desse aluno, homologado pelas diretorias de área educacional e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. No instante que foi homologado, que saiu publicado, é claro que vai sair naquelas observações do histórico escolar, ok? E aí se resolveu a situação. Publicou, tornou-se público através do Jornal do Município, aí está tudo regularizado. Artigo 7º, a direção da escola, procedida a regularização da vida escolar do aluno, deverá manter arquivada em seu prontuário cópia da documentação prevista no artigo 6º que nós acabamos de ler. Então, naquele prontuário que vai ser arquivado na escola, todas as cópias desses documentos citados agora mesmo. O artigo 8º vai falar que no histórico escolar do aluno deverá constar o número dessa deliberação, ou seja, como se torna pública através dos sites, qualquer escola, qualquer faculdade que esse jovem ingresse pode estar recuperando esse documento e ler para saber quais foram, qual foi a estrutura, o alicerce que deu para esse diretor mexer daquela forma no histórico escolar, ok? Isso é muito importante.
O artigo 9º vai dizer que a regularização da vida escolar do aluno deve ocorrer no mesmo período letivo em que for constatada a irregularidade. Não dá para deixar ele passar para o ano seguinte para resolver, tem que ser naquele ano. Acabou de descobrir que houve aquela falha, então vamos resolver. O artigo 10º diz que os casos de regularização da vida escolar do aluno não previstos nessa deliberação serão encaminhados por quem? Pela escola, ao supervisor de ensino da unidade escolar, que após parecer, encaminhará ao secretário municipal de educação para as providências. E essa deliberação entra em vigor a partir da data da sua publicação, que foi em setembro de 2013. Então, desde setembro de 2013, todas as escolas agem da mesma forma quando ocorrem essas situações, ok? Então, façam agora o simulado, vejam se vocês gravaram os conhecimentos dessa deliberação e sucesso, tá? Tchau!